Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, meu amigo? Minha amiga? Bom dia, tudo bem? Que você tenha um dia maravilhoso, né? Um dia esplêndido. Que Deus possa estar abençoando ricamente você, a sua casa e a sua família. A palavra de Deus diz assim: e hoje é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos e nos regozijemos nele, né? A Bíblia também fala assim: basta cada dia o seu mal. Sabemos que um dia é diferente de outro dia. O que a gente tem que ter é fé no coração, acreditar em Deus, ter uma perspectiva boa, procurar ter andar bem com a nossa autoestima, para que possamos enfrentar as adversidades cotidianas da vida corriqueira, que é tão difícil na família, na casa, na sociedade, no trabalho. Mas Deus está conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. O Senhor Jesus falou assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o cristão que lê a palavra de Deus, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a palavra pura de Deus que fala conosco, nós precisamos, pela fé, nos apropriar dessas promessas bíblicas. Tamanhos são as dificuldades, o dia a dia, o cotidiano, a crise mundial que está instalada, mas nós estamos de pé. Se estamos de pé, é porque até aqui, né? Eu gostava do pastor Tomás, ele sempre falava Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando, porque Deus é fiel. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel. No mundo de infidelidade, em todos os lugares, poderia citar aqui política, religião, a gente só vê infidelidade. Mas a gente olha para a palavra de Deus, coloca os olhos na palavra de Deus. Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo falando: Deus é fiel. Hoje, como é comum do café, o café sempre está trazendo aí, o Café com Noronha, abordando um assunto teológico, um assunto filosófico, um assunto científico. Eu estou preparando um tema legal, científico, que eu vou estar colocando no meu canal, mas isso aí é para outro dia. Hoje é o café, e o café tem uma pergunta. Essa pergunta eu acredito que você já fez, ou já ouviu alguém dizer: alguém já viu a Deus? Nós conhecemos lá no Velho Testamento alguém, um homem, né, um legislador que foi levantado por Deus para guiar o povo de Israel. Ele tinha intimidade com Deus, e ele chegou numa tremenda intimidade, que ele chegou a pedir para Deus mostrar a glória dele. Então a pergunta hoje do café é: o que você acha, hein, meu amigo? O que você acha, minha amiga? Alguém já viu a Deus? Resposta: a Bíblia nos diz que ninguém jamais viu a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, exceto o Senhor Jesus Cristo. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 20, Deus declara: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Essas passagens aparentam contradizer outras passagens que descrevem várias pessoas vendo a Deus. Por exemplo, Êxodo capítulo 33, do versículo 19 ao 23, descreve Moisés falando com Deus face a face. Como Moisés pode falar com Deus face a face, se ninguém pode ver a face de Deus e viver? É uma pergunta. Como Moisés, eu citei aqui o nome dele, como Moisés pode falar face a face com Deus se ninguém, o próprio Deus falou, ninguém pode ver a face de Deus e viver? Nesse exemplo, a frase face a face é uma figura de linguagem que indica que eles tiveram comunhão bem próxima. Deus e Moisés estavam falando um com o outro como que se fossem dois seres humanos, tendo uma conversa íntima. Então, quando a gente lê alguns textos, eu sou professor bíblico, e a gente sempre lê versículo isolado da Bíblia, texto complexo, poderia citar um monte, vários aqui. Então não fique triste, não fique aborrecido, não fique decepcionado, né? Então, devagarzinho, lendo, estudando, pesquisando, perguntando para o seu líder, né? Pedindo a direção do Espírito Santo. Deus, a Bíblia fala que Deus é Deus de paz e não de confusão. Eu tenho certeza que aqueles que buscam a Deus, verdadeiramente querem aprender de Deus, eles não serão confundidos. Em Gênesis, no capítulo 32, versículo 30, Jacó viu a Deus aparecendo como anjo. Ele não viu a Deus realmente.
Os pais de Sansão ficaram atemorizados quando perceberam que tinham visto a Deus. Juízes 13, 22. Mas na verdade eu tinha visto apenas como um anjo. Jesus era Deus em carne. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Né? João 1 fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Então Deus, ele tomou a forma humana, né? Ele encarnou. Então quando a gente, as pessoas que contemplaram Jesus, os 33 anos dele lá em Israel, então puderam ver a Deus, estavam vendo a Deus. Jesus é a representação visível do Deus invisível. O João falou isso, né? Então, mas na verdade eu tinha visto aqui, ó, quando as pessoas ouviram, estavam vendo a Deus. Então quando as pessoas viram a Jesus, como eu falei, na época que ele viveu, nasceu, viveu 33 anos, então eles estavam vendo Deus, mas na forma humana de Jesus, né? Quando as pessoas ouviram, estavam vendo a Deus. Então sim, Deus pode ser visto, e muitas pessoas o têm visto a Deus. Ao mesmo tempo, ninguém tem visto a Deus revelado em toda a sua glória. É aqui que eu queria chegar, para que você possa entender, não ficar confundido não, nesse ensinamento que a Bíblia traz de alguém viu Deus, alguém não viu, alguém viu. Então, nós vemos Deus porque Deus se manifesta, como ele se manifestou para Jacó, através do anjo, como se manifestou para os pais de Sansão, mas nunca ninguém viu a Deus, quando eu falo assim, seres humanos nós, revelado em toda a sua glória. Quando as pessoas ouviram que era Jesus, estavam vendo a Deus. Então sim, Deus pode ser visto. E muitas pessoas têm visto a Deus. Ao mesmo tempo, ninguém tem visto a Deus revelado em toda a sua glória. Na nossa condição humana de pecado, se Deus fosse totalmente se revelar para nós, seríamos consumidos. Portanto, Deus se transforma e aparece em formas nas quais possamos vê-lo. No entanto, isso é diferente de ver a Deus com toda a sua glória e santidade exibidas. Pessoas têm tido visões de Deus, aparecimento de Deus, mas ninguém tem visto a Deus em toda a sua plenitude. Então a pergunta é: alguém já viu Deus? As pessoas viram Deus, né? Viram a Deus através de teofania, de aparecimento de Deus no Velho Testamento. Viram a Deus na pessoa de Jesus, que Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o nosso Deus, né, composto, é um Deus em três pessoas. Então Jesus era Deus, e quando Jesus se fez homem, né, veio aqui morrer, se doar para que houvesse redenção, resgate e remissão de pecados. Então Jesus era Deus em carne. Então as pessoas viram a Deus, essas pessoas viram, não viram em toda a sua plenitude, viram como ser humano que Deus pode encarnar. Mas ninguém tem visto a Deus em toda a sua plenitude. É o texto aqui que eu vou dar para você ler aí na sua casa, durante a noite, onde você estiver, com um tempinho para poder. É Êxodo 33, 20. Diz assim o cabeçalho: Moisés suplica a Deus que lhe mostre a sua glória. O versículo 33, o versículo 20 do capítulo 33, diz assim: E disse mais: Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Então entenda bem o que a Bíblia está querendo explicar, o que Deus está querendo explicar. Então as pessoas não podem ver Deus em toda a sua glória, na sua plenitude. Mas Deus, quando apareceu ali em Gênesis, no capítulo 18, para avisar a Abraão e Sara que eles iam ter filho, né, que ia ter um filho chamado Isaac, e também logo depois iam destruir Sodoma e Gomorra. Então estavam na forma corpórea de homens, de anjos. Então Abraão banqueteou com Deus, né? Teve esse privilégio de Deus visitar o seu próprio lar. Que coisa linda e maravilhosa. E hoje, na pessoa do Espírito Santo, Deus está aqui comigo, está aí com você, né? O Consolador, essa maravilhosa pessoa divina que está conosco, que Jesus nos deu. No Evangelho de João, Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, que é outro tema, outro assunto. O assunto hoje é: alguém já viu Deus? Várias pessoas viram Deus, as pessoas vê Deus. Eu, às vezes, estou em casa, assim, Deus fala muito poderosamente no meu coração, na minha alma, nítido, né? Esses dias eu estava preocupado com a minha família, e Deus falou assim, ó, para mim: olha que privilégio, né? Eu tomo posse pela fé, eu creio que foi Deus que falou comigo.
A sua família é minha família, porque somos famílias de Deus, através da reconciliação que nós temos com o Pai, através de Jesus, nós nos tornamos família de Deus. Lê então lá Êxodo 33, 20, e você vai ver que a gente não pode ver a Deus em toda a sua glória, em toda a sua plenitude, mas como homem, como anjo, de várias maneiras Deus nos apresenta, e apresenta como um ser maravilhoso, poderoso, que quer nos salvar, nos perdoar, nos abençoar, nos dar perspectiva de vida. Outro dia o cara falou, seu Noronha, você parece bobo de Jesus. Eu falei, eu sou bobo de Jesus, e você, de quem é? Eu não sou bobo de Jesus, não. Eu sou grato, porque Ele me salvou, Ele me curou, Ele me deu uma nova chance. Eu acreditei, e eu acredito na palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva e eficaz. E ela quer nos fortalecer, ela quer nos dar ânimo, alegria, paz, bem-aventurança. É isso a função da palavra de Deus. Lá na tentação do deserto, Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Deus abençoe, que você tenha um dia lindo, uma quarta-feira maravilhosa, você, a sua casa, a sua família. Ore, busque a Deus, tenha comunhão com esse Deus vivo e verdadeiro. Deus não é um mito, Deus não é uma lenda, Deus é uma realidade. E a gente não pode fugir desta realidade, né? Vários pensadores, grandes homens quiseram falar que é loucura, é paranoia acreditar em Deus. Não, loucura é não acreditar em Deus. Olhar em volta e ver tanta coisa linda que esse Deus maravilhoso nos fez e nos formou. Hoje cedo eu estava falando para minha esposa, eu falei assim, o planeta Terra tem o campo magnético. O campo magnético que nos protege da radiação solar do Sol, das tempestades solares. Como que os outros planetas não têm? Quem que fez isso? O acaso? Processos cegos, não guiados? Como que pode? Me explique de uma maneira lógica, racional, por que só o planeta Terra tem um campo magnético. A gente está reclamando do calor aí. Imagine se não tivesse esse campo magnético que nos protege, tipo um cobertor, que nos protege da radiação do Sol, da luz ultravioleta fortíssima e de todas essas tempestades solares. É o Deus Todo-Poderoso, que está escrito em Gênesis, no capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha. Acompanhe o Jefferson Noronha nas redes sociais.